Brasil é um país extremamente complexo, é dos maiores países do mundo. Veja, quando o Brasil se torna independente em 1822, ele era 3,5 vezes maior territorialmente do que os Estados Unidos. Para se chegar da capital, Rio de Janeiro, a Cuiabá, tinha que descer ao Rio da Prata. Aliás, a interdição da navegação no Rio da Prata pelo Paraguai é um dos motivos que causa a Guerra do Paraguai. O nosso primeiro imperador abdicou em 1831. O nosso segundo imperador foi deposto. O nosso primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, renunciou. Governar o Brasil não é fácil, porque é um país que não tem elite nacional. Nós não temos um país com um pensamento que seja um pensamento unificado. É a divergência e a complexidade. Daí a necessidade de se ter sabedoria e ciência da história para compreender as razões históricas da unidade nacional, para compreender as divergências e compreender por que esse país se manteve unido. Governar o Brasil é muito difícil. E veja, de 1988 para cá, a Constituição promulgada em 5 de outubro tem demonstrado que trouxe uma institucionalidade muito forte. E dou o seguinte exemplo. De 1988 para cá, tanto o centro governou, inicialmente quando promulgada, presidente Sarney, o centro-direita com a direita, presidente Collor governou. Depois, o centro volta novamente com Itamar, após o impeachment de Collor. Depois vem o centro-direita e esquerda mais amplificado de Fernando Henrique Cardoso, quando o país começa uma política de desestatização, que é uma política mais daquilo que é o liberalismo, com uma política mais social, com o início dos programas sociais. Depois vem o governo Lula, um governo mais centro-esquerda. Vem o governo Dilma, que é um governo à la Brizola, um governo intervencionista e que se mostrou um desastre. E depois vem o governo Michel Temer, que retoma ao centro com políticas liberalizantes para desfazer o intervencionismo estatal. E aí vem a sociedade e elege Jair Bolsonaro, presidente da República, um governo de direita, com apoio da extrema-direita. E nós já temos 1 ano de governo Jair Bolsonaro, ou seja, o Brasil, da Constituição de 1988, foi governado por todos os espectros políticos. Então, o Brasil foi governado por todos os espectros políticos na Constituição de 1988. E isso é muito bom, isso é democracia, isso é alternância de poder, é a sociedade nas suas várias visões plurimas governando o país. A partir da Constituição de 1988, a expectativa era o quê? Direitos, a liberdade, a garantias, a redemocratização e a um Estado que fosse um Estado mais igualitário, garantindo ao cidadão e às pessoas uma maior igualdade social, econômica e de liberdade. E então o que se cria? Se cria o garantismo de que o judiciário deve ser aquele poder que vai arbitrar esses problemas. Para isso, o que é necessário fazer? Aumentar o número de ações de acesso ao judiciário, daí a ampliação da legitimidade ativa das ações diretas de inconstitucionalidade, daí a criação de instrumentos como o mandado de injunção, a ampliação do mandado de segurança, admitindo-se o mandado de segurança coletivo. Depois, nas reformas, a ADPF, que veio a ser legislada, né, e depois a ação de controle, né, da constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade na reforma de 1993, na revisão constitucional de 1993, enfim, todas essas ampliações de acesso e a construção de um Ministério Público independente, de um Ministério Público autônomo, que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Porque o nosso Ministério Público, diferentemente de outros Ministérios Públicos no mundo afora, ele não cuida só da ação penal. Ele não cuida só de investigar crimes e denunciar crimes. Ele cuida da defesa do meio ambiente, ele cuida da defesa das minorias, ele cuida da defesa do patrimônio cultural e artístico. Ou seja, nós não podemos reduzir a importante missão do Ministério Público apenas à função clássica de investigação e de denúncias. E esse acesso do Ministério Público à Justiça foi fundamental para quê?
Porque o juiz não age de ofício, é sempre importante lembrar isso. O juiz não acorda de manhã e diz, eu vou julgar isso. Para ele julgar aquilo, ele tem que ter uma demanda. E a sociedade, o que fez a Constituição de 88? Criou canais. A Constituição de 88 criou canais de pacificação social. Por isso que o problema do Brasil é diferente do Chile. Eu não gosto de comparar países, porque isso pode criar problemas diplomáticos. Mas é um dado concreto. O Brasil tem uma medicina de acesso universal, outros países não têm. Nós temos uma educação de acesso universal. Houve a criação de cotas para as universidades públicas. Então, veja, nós temos um Estado que funciona. E a grande característica do Brasil é que a democracia mostrou firmeza nesses 31 anos da Constituição de 88. Os nossos problemas de hoje não são os problemas de ontem. Veja, antes da Constituição de 88, qual era o grande problema do país? Inflação. O grande problema do Brasil antes da Constituição de 1988 era a democracia, era a liberdade de expressão, havia censura, havia... Quem que não se lembra do Je vous salue Marie, que ainda no governo Sarney, já um governo de um civil, foi censurado pelo ministro da Justiça, pelo setor de censura do Ministério da Justiça, já no governo de um civil. Isso em 1986. Veja, em 1988, a liberdade de expressão que o Supremo tem garantido, nossas decisões têm permitido, exatamente garantido a liberdade de expressão, que é fundamental a democracia, é o Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1988, ela trouxe um pacto social, ela trouxe um custo econômico, não há dúvida. Mas ela conseguiu arbitrar um país extremamente complexo, dando justiça universal. Muitos falam do custo da justiça no Brasil. O judiciário no Brasil é muito caro, mas é de graça. Vamos e venhamos, todo mundo que já teve acesso à justiça sabe que os custos são mínimos. Vai comparar com o Reino Unido? Vai comparar com os Estados Unidos? O Japão, as pessoas não vão à justiça porque não tem dinheiro para pagar. Seja para pagar as custas do sistema, seja para pagar um advogado. E nós temos uma estrutura de defensoria pública, que é do sistema de justiça quem melhor lê o judiciário. Por quê? Porque lê o judiciário pelo mais pobre. Lê o judiciário por aquele que não teve concretizado o seu direito, seja pelas políticas públicas, mas garantido os seus direitos por um magistrado, por um juiz. Isso custa, isso tem um preço, e a sociedade tem que saber que esse preço é um preço digno para a gente manter uma sociedade com 220 milhões de habitantes, com diferenças sociais entre as pessoas, com diferenças econômicas entre as regiões do país e harmonizar todo esse universo. Veja, isso não é fácil. A Constituição de 88 conseguiu e a justiça brasileira vem arbitrando os conflitos, mantendo o quê? Mantendo esse pacto fundante que é a Constituição de 1988. No mundo afora, é bom lembrar, o Ministério Público tem como única função a denúncia criminal, e no Brasil não. No Brasil ele tem a questão da defesa da probidade administrativa, a defesa do patrimônio cultural, artístico, tem também a defesa exatamente das minorias, índios, meio ambiente, ou seja, há áreas que não teria muitas vezes quem a defendesse, ou grupos que não teria quem os defendesse. E a Constituição de 88 deu ao Ministério Público esse poder de ação extremamente importante e relevante, e o Ministério Público, eu entendo, vem cumprindo bem esse papel. Como diz o Werneck, Viana, a Constituição de 88 recriou o judiciário brasileiro exatamente porque até a Constituição de 88, para que servia a justiça? Para resolver o problema do João com José, do Antônio com o Estado. Eram casos individuais. A partir da Constituição de 1988, como que se queria, era desejo de efetividade dos direitos, então se amplia o acesso ao judiciário e se colocam ações coletivas que repercutem em toda a sociedade, para que a efetividade dos direitos não seja só uma folha de papel, como diria La Salle, lá no século XIX.
e passassem a ter a sua efetividade garantida, ou seja, que aquilo que é previsto seja realmente exercido. E a Constituição de 88 trouxe os elementos necessários para que aquilo que está no papel seja efetivado pelo judiciário se provocado. Obviamente que muitas vezes isso gera o quê? Gera uma repercussão de grupos, sejam culturais, sejam econômicos, sejam de que espécie for, que são contrários a dadas decisões. Mas essas decisões são o quê? Escravas da Constituição e do desejo da Constituição. O judiciário cuida do passado. Quem cuida do presente é o executivo, quem cuida do futuro é o legislativo. Então o judiciário não governa, nem deve governar, porque são papéis diferentes. Ou seja, nós temos que cuidar do passado. Ao cuidar do passado, nós garantimos previsibilidade e segurança jurídica para o futuro. O histórico das decisões do Supremo foi de legitimar aquilo que não atingiu o direito de propriedade das pessoas, garantindo os planos econômicos, como recentemente, o ano passado, depois de mais de 20 anos, eu pautei o Plano Real. Eu, como presidente, pautei e o Supremo julgou o Plano Real e validou o Plano Real. Isso é segurança jurídica. Porque imagina, o Plano Real até hoje estava pendente de um julgamento do Supremo. Alguém imaginaria revogar o Plano Real mais de 20 anos depois? Uma Corte Constitucional, ela tem exatamente essa função de ser árbitra, de ser exatamente um poder que tem a garantia da vitaliciedade ou de mandato, como nos países que têm mandato para os seus membros, para poder garantir a governabilidade, sim. É isso que faz uma Corte Constitucional ter sentido de existir. Então, veja, no Brasil, quando cai o poder moderador do Império, o que diz Emília Viotti, o que diz Raimundo Fauro, o que dizem vários estudiosos, a Corte Constitucional brasileira, o Supremo Tribunal Federal, foi criado para ser o herdeiro do poder moderador. Quando falo poder moderador, não é o poder que vai adiante, não é o poder que vai dizer o futuro. Esse poder moderador, como já escreveu José Afonso da Silva em 1985, quando ele falava da Constituinte que iria ocorrer a partir de 86, é um poder que tem que ser prudente. Ele não pode ser um poder invasivo. É importante lembrar que a nossa Constituição é uma Constituição extremamente extensa, que exatamente foi um pacto de acordo entre 26 estados, sendo que ali foram criados 3 estados novos na Constituinte. É um pacto de acordo entre regiões do país, é um pacto de acordo entre classes sociais. Isso é uma Constituição, é esse pacto fundante. E no Brasil, para que esse pacto fundante fosse realizado na redemocratização, foi um acordo de vontades que todo mundo saiu ganhando um pouco. Ninguém conseguiu ganhar 100%. Então houve um pacto. Então você tem nesse pacto o quê? Uma extensão de direitos que foram colocados na Constituição brasileira, dando-se ao judiciário a última palavra sobre o que está na Constituição. Então, como uma Constituição ampla, a judicialização aumenta. Eu, por exemplo, tenho defendido, já disse isso publicamente, já disse isso ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, ao presidente da República, ao ministro da Economia, ao ministro da Justiça, por exemplo, que tem áreas que nós temos que desconstitucionalizar. Por exemplo, por que matéria tributária tem que passar pelo STJ e depois pelo Supremo? Porque está na Constituição. O STJ interpreta o Código e a legislação federal tributária, e depois o Supremo interpreta essas decisões à luz do que está na Constituição. Ora, muito mais lógico é que nós tivéssemos na Constituição algo minimalista em matéria tributária sobre repartição de receitas entre os entes federativos e proteção do cidadão perante a possibilidade de impostos excessivos ou confiscatórios pelo Estado. Só isso. Aí você diminuiria a judicialização. Outra área que é muito constitucionalizada, os direitos dos servidores públicos ou do Estado em geral. Isso faz com que as duas áreas, e acrescentando-se a Previdência Social, as 3 áreas de maior judicialização são Previdência Social, matéria tributária e
exatamente servidor público. Ora, se tivesse uma minimalização, se tivesse um tratamento minimalização dessas decisões, seria o ideal, porque teria menos processos judiciais a respeito. Olha, os poderes, pelo comando constitucional, têm que ser harmônicos, independentes, cada um cuidando dos seus ramos. O executivo cuida do presente, o legislativo do futuro e o judiciário do passado. Porque você não pode julgar o que não aconteceu no futuro. Por isso que eu digo, o judiciário tem que cuidar do passado. Ele não pode programar ou prever o futuro. Então, o que você tem? Nessas três divisões fundamentais das competências do Estado, que na verdade o poder é um só, as funções é que são distintas, nessas três funções há que ter uma harmonia. E essa harmonia independe de quem esteja à frente do Supremo, independe de quem esteja à frente da Câmara dos Deputados, independe de quem esteja à frente do Senado ou da Presidência da República. Quem está nesses locais estão legitimados pela sua respectiva eleição. Um presidente da República eleito com mais de 50 milhões de votos, o presidente da Câmara que foi eleito com mais de 340, mais do que a necessidade de uma reforma constitucional de votos, um presidente do Senado também com uma eleição bastante significativa, o presidente do Supremo que por tradição é em um rodízio. Isso tudo legitima institucionalmente o Estado brasileiro e essas lideranças elas têm que sentar. Porque no passado, Márcio, o que se tinha de ideia? Se um presidente da Suprema conversa com o presidente da República é crime. A ideia de criminalizar a política, que é um absurdo. Ora, para um país dar certo, as instituições têm que dialogar e o Estado tem que dialogar com a sociedade. O Estado tem que promover exatamente, o bem-estar social. E é papel dos poderes ter como interesse último o quê? A realização daquilo que está no artigo 3º da nossa Constituição, que é os objetivos da República Federativa do Brasil. E entre eles, diminuir as desigualdades sociais, regionais, acabar com os preconceitos de qualquer espécie. Esse é o nosso pacto fundante. E essa é a missão que está no artigo 3º da Constituição como objetivos da nação brasileira. Quando você fala em pacto, eles foram feitos no passado. Por exemplo, grande parte das leis que deram ensejo a poder existir a Lava Jato foram frutos de pactos republicanos. A lei da transparência, a legislação que transformou a organização criminosa em crime, que não era, até 2013, só existia o crime de quadrilha, a colaboração premiada de uma maneira mais elaborada, de uma maneira mais efetiva, tudo isso são leis que foram produtos de diálogo entre Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. Tanto está equivocada essa análise que veja quantas foram as decisões do Supremo em 2019 que glosaram atos, sejam decretos, sejam leis sancionadas pelo governo Bolsonaro. Foram vários. O diálogo não interfere na independência entre os poderes. O diálogo facilita o quê? A gestão do Estado como um todo, para que as leis saiam mais bem feitas, sejam mais seguras, as decisões judiciais tenham previsibilidade, tenha segurança jurídica para investimentos, para as pessoas fazerem os seus contratos, os seus pactos e que depois o governo possa governar de uma maneira mais segura, sem medo de ser gestor. Porque hoje um dos grandes problemas é esse, é o medo que se tem de tomar decisões. E o país precisa todo dia tomar decisões. Felizmente, volto a dizer, o Brasil é um país que não tem os mesmos problemas que tinham há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás era a liberdade de expressão, a redemocratização. Há 20 anos atrás, o problema do Brasil era a inflação. Há 10 anos atrás, questão de responsabilidade fiscal e um colchão social. Os nossos problemas hoje não é mais discutir o combate à miséria. Os nossos problemas hoje não é mais discutir a liberdade de expressão, a redemocratização. Eles são pontuais. Não é que não existam, mas são pontuais. Todos nós sabemos, são pontuais. É um caso aqui, outro acolá. Não é mais um problema
de um universo grande ou superior. Então, esses problemas todos, o Brasil superou, a sociedade passou à frente. Qual é o nosso grande problema hoje? Gerar emprego, gerar desenvolvimento, crescimento social, crescimento econômico, melhoria da educação. Esse objetivo da nação brasileira hoje não seria possível se você não tivesse no passado resolvido um problema da democracia, se não tivéssemos resolvido o problema da inflação, uma moeda confiável que nós temos, se nós não tivéssemos resolvido o controle fiscal dos entes da federação, estados e municípios e a própria União, se nós não tivéssemos resolvido um problema de controle econômico entre os poderes, a emenda do teto, a emenda constitucional do teto. Ou seja, os nossos problemas vão sendo resolvidos. Eu sou muito otimista em relação ao Brasil. E mais, com a institucionalidade reforçada pelo fato de todos os espectros da política terem governado o Brasil desde 1988. Isso é muito significativo. Isso mostra um país culturalmente avançado e desenvolvido. No Brasil, nós temos toda quarta e quinta-feira um bom cinema de sessão da tarde, que é assistir a TV Justiça. É transparência, isso é democrático, isso mostra realmente como é que se decide numa Suprema Corte. E é sempre bom lembrar, porque poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem que o Brasil é o único país que tem esse sistema de decisão pública transparente em que os votos são dados publicamente e não a portas fechadas. Eu defendo que isso é uma virtude de um Estado muito maduro, de um judiciário maduro, de um judiciário que se mostra à sociedade. O judiciário brasileiro, visto comparativamente no mundo, é extremamente respeitado entre os outros judiciários, porque sabem da dignidade da sua magistratura, da transparência de sua magistratura, que as suas decisões são públicas e abertas. Nós somos extremamente respeitados internacionalmente. Veja quantos casos nós enfrentamos no ano passado. Em 2019, o Supremo reafirmou, que muitos disseram que aquilo era uma inovação e não era uma reafirmação, reafirmou a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes eleitorais e comuns que lhe forem conexos. O Supremo criminalizou a homofobia. Afirmou a ilegitimidade da norma que permitiu o trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. Declarou a inconstitucionalidade da proibição do transporte de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos, ou seja, garantindo a possibilidade da liberdade econômica. Afastou a obrigação do Estado de fornecer medicamento não registrado na Anvisa. Aquele medicamento que a Anvisa não autorizou, o Estado não é obrigado a fornecer, respeitando as competências das agências reguladoras, ou seja, não invadindo as competências que, por lei ou pela Constituição, foram dados a outros agentes do Estado. Determinou a aplicação das imunidades dos deputados federais aos parlamentares estaduais. Reconheceu a constitucionalidade do decreto de indulto natalino de 2017, também preservando a competência de outro poder, não invadindo a competência de outro poder dada pela Constituição, no caso, o Poder Executivo. Ou seja, o Executivo tem o direito, sim, de dar o decreto de indulto na amplitude que bem entender. Até porque quem pode o mais, pode o menos. Se o Presidente da República pode conceder a graça, que é o perdão total, ele pode garantir também perdões parcelados. Decidiu pela não exigência de licitação no caso de alienação de controle de subsidiárias e controladas de empresas públicas e sociedade de economia mista. Uma decisão muito importante para dar segurança jurídica nas privatizações ou no programa de desestatização, que é o nome técnico. Restabeleceu a competência da Fundação Nacional do Índio para a demarcação de terras indígenas. Reconheceu o direito dos corréus delatados de apresentar suas alegações finais após o corréu delatante. Declarou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que estabeleceu, desde 2011, que o início do cumprimento da pena só após o trânsito em julgado final. Afirmou
a validade do compartilhamento com o Ministério Público e com as autoridades policiais dos dados bancários e fiscais obtidos pela Receita Federal e pelo COAF. Todas essas questões extremamente importantes, extremamente relevantes. Essas questões todas, se você não julga, você fica na insegurança jurídica. É óbvio que alguns gostam, outros desgostam da decisão A, B ou C. Mas, ao fim ou ao cabo, o que acontece? O fato de você ter decidido isso traz estabilidade. Traz estabilidade. E o resultado final é exatamente o Supremo Tribunal Federal cumprindo o seu papel de decisor e de árbitro dessas grandes questões. O senhor já tem uma opinião formada a respeito dessa lei anticrime que mudou tantos aspectos do Olha, tem vários desses aspectos que estão colocados a julgamento do Supremo. Então eu prefiro guardar para uma melhor avaliação. O que nós temos que saber é que grande parte dessa legislação realmente, e aí temos que reconhecer o papel de interlocução com o Congresso Nacional, ela positivou, ou seja, colocou na lei, dando maior segurança, aquilo que o Supremo já vinha decidindo com interpretações. Então esse é um fato. Então isso é extremamente positivo. Essa interação que há entre os poderes do Brasil é positivo, é bom. É bom porque isso traz cada vez mais segurança, cada vez mais estabilidade ao Estado e cada vez mais garantia ao cidadão daquilo que está pactuado. Por que é que no caso do juízo das garantias virou tão importante não ter o número necessário em algumas comarcas de julgadores? Essa questão está em julgamento no Supremo e como todos nós sabemos, e é próprio de um colegiado, o colegiado existe exatamente por conta das divergências. Senão não seria colegiado, colocava lá uma pessoa iluminada, sozinha, e ela decidia por todos. Não, o colegiado é exatamente isso, para que você possa ter as várias visões, as várias opiniões, as diferenças e a dialética. E da dialética sair uma boa síntese. Essa questão está em julgamento do Supremo. Então eu vou me resguardar também, me preservar para uma análise futura. Isso faz parte do colegiado. Não vejo isso como um problema. Isso faz parte das diferenças de opiniões. Agora, o importante é aquilo que sempre, por exemplo, o Delfim Neto tem reclamado e outros também têm reclamado, é que o colegiado decida ao fim e ao cabo. Por isso que na nossa gestão nós aumentamos em 22% as decisões colegiadas. Não é um índice pequeno. Foram, o ano passado, mais de 17 mil decisões colegiadas, Maurício. Nenhuma Suprema Corte do mundo julga em colegiados de 7 mil. A Suprema Corte dos Estados Unidos não julga mais do que 100. Quando julga muito é 120, 130. A da Alemanha, com 2 câmaras, que eles chamam lá de Senado, com competências distintas, julgam em torno de 100 também. O ano passado foram 17 mil casos colegiados, entre o plenário e as 2 turmas. Não tem nenhuma corte constitucional no mundo que julgue mais do que o Supremo Tribunal Federal. Aí é inevitável que você tenha decisões individuais. O que é importante? Na pauta, colocar essas decisões para depois ser decidida pelo conjunto dos 11 ministros. Como é que são 11 ilhas com 17 mil decisões colegiadas? Para você ter a transparência da decisão, nós só sabemos o que cada qual vai dizer no momento do julgamento. Triste são locais, e aí eu acho, e a minha visão é essa, em que os juízes se sentam em salas, como dizem os latinos, cerradas, né, América Espanhola, né, são sessões cerradas, fechadas, e lá eles decidem e depois trazem a público a sua decisão final sem nenhuma transparência. Eu prefiro o nosso sistema, com a devida licença daqueles que pensam diferentemente. Eu prefiro a nossa forma de decidir. É mais transparente. Havia a fabricação de notícias e mesmo de inquéritos ou produção de documentos ilegítimos até para direcionar certas decisões do Supremo. E aí? E o que deu? Essas pessoas que fizeram isso
passa ao largo? O inquérito não teve nenhum resultado prático? O inquérito tem tido resultados específicos, eu não acompanho diretamente, porque é um relator, eu não interfiro no trabalho do colega, o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Ele tem encaminhado, conforme cada caso que é investigado, ele termina um relatório e encaminha à autoridade competente. Ou seja, ele encaminha ou ao Procurador-Geral da República, ou à Polícia Federal, ou, se é um caso que envolve a necessidade de interveniência de um Ministério Público local, estadual, ele encaminha para o Ministério Público Estadual, e assim ele tem agido. Então, o inquérito já teve vários desdobramentos e, evidentemente, que o maior fator deste inquérito foi exatamente inibir aquilo que era uma geração de instabilidade institucional no início de 2019. Por quê? Da noite para o dia, mais de 70% das fake news que rodavam nas redes sociais desapareceram. É exatamente como se retirasse um computador da tomada. Ou seja, porque aquilo não era real, aquilo não era verdadeiro. Aquilo era um computador ligado na tomada, robôs fazendo isso. Agora, o mais importante quando se fala em fake news primeiro, a tradução fake news não é apropriada. Na verdade, fake news, a palavra fake no inglês, ela tem o sentido de fraudulento. No português tem falso. O falso, você pode dar uma notícia falsa no conjunto sem nenhuma maldade, por algum equívoco de apuração. Sim. Isso acontece com qualquer órgão de imprensa, com as grandes emissoras de TV, com os grandes jornais, por isso que tem a coluna erramos. Não houve maldade. Uma notícia falsa. A tradução fake news para o português como notícia falsa é equivocada. Na verdade, o que nós temos que combater é a notícia fraudulenta. Porque a palavra fake em inglês ela tem a noção de dolo. Ela não tem a noção de culpa, que é o não intencional. E o dolo é intencional. Então, isso é importante. A notícia fraudulenta que nós estamos combatendo no inquérito é a fake news com sentido de dolo. É aquilo que quer desmoralizar as instituições. Eu já citei em discursos, em palestras, já falei várias vezes, e tenho sempre citado Hannah Arendt. Principalmente porque quando ela faz aquela obra sensacional, que foram vários artigos que ela publicou na revista New Yorker, que Poder, Democracia e Justiça e Verdade, Verdade e Política, ela mostra o seguinte, ela escreve isso em 67 ou 69, depois que ela fez o Eichmann, o julgamento, e ela escreve sobre isso, e quem traduziu bem ela no Brasil foi Ulisses Guimarães, Sua Excelência o Fato. Sua Excelência o Fato. Há um recente livro do Eugênio Butti, presidente do 11 de agosto, em 1984, eu ainda não era estudante, mas presidente de 11 de agosto a gente respeita muito. O Eugênio Butti tem um livro muito interessante, o último livro dele, que é o seguinte: existe democracia sem verdade factual? E ele vai se amparar exatamente na obra de Hannah Arendt, que eu citei em meu discurso de posse, coincidentemente. Coincidentemente não, porque o meu discurso de posse é anterior ao livro dele. Mas eu citei, e tenho falado várias vezes, acho que a gente tem que trazer Hannah Arendt no dia a dia de hoje. Porque o que ela fala? A política não pode ditar a verdade factual. Quem escreve a verdade factual é a história, são os fatos. Sua Excelência o Fato. Não adianta a política querer combater a verdade factual. Quando a política quer combater a verdade factual, ela vira totalitarismo, autoritarismo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que respeitar, como dizia Ulisses Guimarães, numa síntese extraordinária, Sua Excelência o Fato. Então, veja, não adianta a pessoa crer, ela pode até acreditar que a Terra é plana, mas a Terra é redonda. Sua Excelência o Fato. O fato está aí. Então não dá para transformar os fatos. E nós fizemos o quê ao longo de 2019?
E o Supremo fez o quê ao longo de 2019? E os poderes fizeram o quê? Eles viram que não tem como desrespeitar os fatos. Sua Excelência, o fato. O que nós vivemos hoje é exatamente uma tentativa de fazer o seguinte: superar o argumento pelo sentimento. Isso pode ser uma sedução que atinja até o magistrado. Por isso que eu tenho reiterado ao longo da minha gestão no CNJ que o juiz não pode ter desejos. O juiz não tem vontade. O juiz cumpre os acordos feitos pelo mundo político, que é a Constituição e as leis. E ele é o garante disso, de acordo com os fatos. Dê-me os fatos que eu dou o direito. O juiz não pode ser o seguinte: dê-me a sua vontade e eu dou o meu sentimento. Não há modelo parecido em nenhum outro país do mundo. O Brasil, como eu disse, e surgiu como um império. Nós temos várias nações dentro do Brasil. Essa é a verdade. Por isso que quando ele surge com o nome império. Império, o que significa? Exatamente, você ter várias elites locais que se unem por uma união, por um todo maior. Isso é que se transforma com a República em uma federação. Por isso que existe, nós somos uma república federativa. Antes Estados Unidos do Brasil, depois República Federativa do Brasil, porque é uma união de várias federações. Isso tudo faz com que você tenha em cada federação um judiciário local, que é o mais importante dos ramos do judiciário, porque é a justiça estadual que cuida do dia a dia, da separação do cidadão, do aluguel, que cuida da guarda do filho, é aquela justiça mais próxima do cidadão. 75% de todos os processos da justiça brasileira, que em 2018 foram 78 milhões de casos, e pela primeira vez diminuiu 2 milhões, ou seja, também em razão das metas do CNJ, está diminuindo o número de processos, a eficiência está aumentando. O que nós temos? Nós temos que a justiça estadual ela detém 75% de toda essa gama. E aí o que você tem? Você cria um Conselho Nacional exatamente para dar diretrizes de uma atuação mais efetiva, mais unificada. Numa federação, as diretrizes do Poder Central são necessárias. E o que nós temos visto e analisado? Nós temos conseguido realmente diminuir o estoque de processos. Os judiciários estão envolvidos no cumprimento das suas metas e nós temos cada vez mais uma sociedade mais complexa. Veja, há 20 anos atrás não tinha rede social. O relacionamento de uma pessoa, eu morei na roça, eu morei em sítio. O que é o relacionamento de uma pessoa num sítio? Ele vai na capela, ele tem lá a comunidade local, a colônia, aquela convivência. Convive com o quê? 20, 30, 40, 50 famílias. Isso era o mundo do Brasil de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Hoje nós temos uma comunidade internacional. Se o número de relacionamentos aumenta, aumenta o número de conflitos. E o judiciário tem que estar apto a responder esses conflitos. Então o judiciário cada vez mais tem que trabalhar com a mediação, com a conciliação, a legislação veio nesse sentido. Grande parte foi obra do que eu fiz na AGU, quando criei a Câmara de Conciliação, que depois foi exatamente transformada em lei no Código de Processo Civil e na Lei de Mediação, ambos do ano de 2015, que transformaram então essa necessidade de ampliar a mediação na sociedade brasileira e entre o Estado e a sociedade. Por quê? Porque no passado o Estado e a sociedade se reunir parecia um conluio, era algo criminoso. Não, o Estado existe para atender a sociedade, ele tem que ter interlocução, tem que ter transparência, tem que ter exatamente o atendimento ao público. Já estamos hoje com 85% de todos os processos que deram entrada em 2018 eram processos já digitalizados. Então, veja, é um número impressionante. Nós temos trabalhado muito, nós continuamos o projeto do PJE, que não foi iniciativa nossa, vem de gestões anteriores, e na medida que vem de gestões anteriores, o que eu entendo que o gestor tem que fazer? Ele tem que dar continuidade.
e melhorar, porque obviamente na área de tecnologia existem os avanços tecnológicos que vêm e você tem que fazer as adaptações. Então nós criamos o módulo PJE criminal, começamos aqui no TRF da Terceira Região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, com Ministério Público, com Polícia Federal e com magistratura, com defensoria e advocacia, tem funcionado bem. Já estamos reproduzindo esse PJE criminal nos outros estados. Nós criamos o CEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado, já tem mais de 1 milhão de processos de execução penal no banco, na base de banco de dados nacional. O que significa isso, Maurício? Significa um mutirão carcerário online. Porque com um mês de antecedência, o juiz já é alertado que a pessoa vai estar com a possibilidade de avanço da progressão da pena, ou quando vem um indulto, já faz o cálculo matemático automático, facilitando e distensionando. Veja que nós passamos aí alguns anos no passado com muita atenção nas penitenciárias. Quando você cria um sistema desse, em que o preso tem do Estado o seu respeito, ele tende a respeitar o Estado. Nós temos que nos adaptar a isso. Já tem escritórios de advocacia, já tem programas que dá o perfil do juiz. Esse juiz é mais garantista. Então ele faz já um trabalho de fazer um memorial que seja mais vocacionado a seduzir no bom sentido, a decisão daquele juiz. Já há aqueles que analisam do ponto de vista econômico, quem é mais fazendário, quem defende mais, pelo modo de votar, não é por defender, é pela visão que tem de Estado, defende mais o fisco do que o cidadão. Há aqueles juízes que são mais pró o contribuinte do que pró-Estado. Isso faz parte de um pensamento, de uma ideologia, de uma forma de ver o direito. E aí a inteligência artificial auxilia. Nós já temos um projeto que vem da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, que é o projeto Victor, para identificar casos de repercussão geral. E isso facilitar a análise pelos analistas de casos que já foram julgados. Agora, um grande trabalho importante que fizemos no Supremo e também no CNJ são as visitas aos estados. Já visitamos 16 estados das 27 unidades da federação, 26 estados mais o Distrito Federal. Por quê? Nessas idas, nós temos analisado exatamente a admissibilidade de recursos extraordinários e temos atuado em parceria com a STJ, também a admissibilidade do recurso especial. E isso tem diminuído muito, exatamente, a vinda de processos, seja ao Supremo, seja ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Noronha também tem tido uma preocupação muito grande nesse trabalho e, com isso, nós trabalhamos bem as assessorias do Supremo e do STJ, trabalhando junto com as assessorias dos tribunais locais na subida de processos. Então, tem dado uma agilidade muito grande, o que fez reduzir o número de processos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal no ano de 2019 em 22%. Não é pouca coisa. Quando você faz a urna eletrônica no Brasil, que é uma experiência bem sucedida, começou em 1994 na gestão José Paulo Sepúlveda Pertence no Tribunal Superior Eleitoral, ela foi desenvolvida pelo Estado. Obviamente que você precisa comprar equipamentos na iniciativa privada, você precisa fazer licitações internacionais, você compra programas de inteligência, mas o dono é o Estado. Quem tem o domínio, quem tem a chave do sistema é o Estado. Quando você vira escravo de uma empresa privada e coloca todos os dados de processos nas mãos de uma empresa privada, esse contrato um dia acaba. Essa empresa privada vai ganhar a renovação da licitação ou você vai virar Estado escravo dessa empresa? Então, o que fez o CNJ? Lá atrás, gestões anteriores à minha, seguindo a ideia da urna eletrônica, vamos criar um sistema em que nós temos a chave. Nós, judiciário, tem o domínio. É óbvio que com isso você dá tropeçada, você bate cabeça, você vai aprendendo. Todo mundo está aprendendo a mexer com o sistema eletrônico. Eu lembro que quando eu fui estagiário no Centro Acadêmico 11 de Agosto, eu usava a máquina de escrever com aquele papel carbono para fazer a cópia do protocolo. Depois veio aquele sistema carta, depois veio o sistema Word.
né? Nós tínhamos uma impressora matricial, que era aquela com, né, de ganchinho, que a folha ia subindo, né? Hoje nós temos impressoras que imprimem em 1 segundo 20 folhas. Então, veja, a tecnologia vai mudando. Agora, se você fica escravo do mercado, como é que você vai ter a autonomia de desenvolver algo? Nenhuma. Nenhuma. Então o programa PJE foi o seguinte: o Estado tem que ser o dono dessa autonomia. Porque o Brasil é o único país do mundo que conseguiu fazer urna eletrônica. Os outros países têm vários problemas, porque o domínio é da Justiça Eleitoral. Outros países contratam empresas para fazer. Aí faz uma eleição num ano, daqui 4 anos tem novas eleições, tem que licitar de novo. E qual é o sistema que ganha a licitação? Não se sabe, não se tem ideia. Então veja, o PJE é isso. Por isso que eu defendo o programa PJE e demos continuidade, até por ser uma política de Estado. E o Tribunal de Contas da União está lá acompanhando. Ué, se investiu tantos milhões nesse projeto, por que vai parar? Vai começar outro? Por quê? Qual é o sentido? Você vai rasgar todo aquele dinheiro que foi gastado lá atrás? Agora, esse dinheiro que foi gasto foi bem gasto, porque você está dando uma estrutura em que o Estado, Poder Judiciário, tem o controle de toda a memória, tem o controle de todo o sistema. E esse sistema está em nossas mãos. Nós não ficamos mercado dependentes no que diz respeito aos processos judiciais. Aí a importância do PJE. O ministro Celso de Mello está em plena atividade no Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, portanto, é insubstituível. Essa é a minha resposta. E o ministro Celso de Mello é hoje a maior autoridade moral do nosso país. É um orgulho poder ser colega dele, e é um orgulho maior que me emociona ser presidente de uma corte que tem Celso de Mello entre os seus quadros. A história do Brasil seria muito menor se não fosse Celso de Mello garantindo os direitos e garantias fundamentais da Constituição de 1988, garantindo os direitos aos mais pobres, os direitos de igualdade regional. Ele se confunde com a Constituição de 88 na sua efetividade. Então eu não comento saída de ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello é um eterno ministro e é o nosso maior ministro do Supremo Tribunal Federal. O judiciário, felizmente, ele tem os seus checks and balances internos. Entre os poderes sempre se comenta os checks and balances entre os poderes. E internamente você tem um sistema que é hierarquizado. Isso é exatamente para garantir a não existência do arbítrio. Porque uma coisa é um pensar, que é o juiz do caso individual. Outra coisa é uma corte com 3 cabeças. Outra corte é a possibilidade de você, em razão dos princípios constitucionais e dos direitos constitucionais, você ter acesso a uma corte constitucional. Muitas vezes se cria alguns folclores por aí. Por exemplo, dizendo que habeas corpus é uma coisa que não poderia ser decidida pelo Supremo. Ora, todo condenado à morte nos Estados Unidos sempre tem, faltando 5 minutos, depois que o governador denega a possibilidade de comutação daquela pena de morte, geralmente ele o faz faltando 5 minutos para meia-noite, que é o horário da execução, vai um apelo à Corte Constitucional Americana. Vai um apelo à Corte Constitucional Americana. O importante é o cidadão saber que no seu país ele tem, para a garantia da sua liberdade de ir e vir, a possibilidade de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Você tem. Isso é uma garantia de pacificação social. Eu tentei até o último instante. Quem já não teve na família alguém com problema? E você sabe o seguinte: eu tentei o melhor médico, eu tentei o melhor hospital, eu tentei ir e conseguir ir até o Supremo. O Supremo negou, pode não ter concedido, mas eu fui até a última possibilidade. Isso é um país democrático, isso é um país justo, isso é um país que garante os direitos dos seus cidadãos. A cultura no Brasil de formação de profissionais do direito, ela foi feita para o litígio, para as cortes. Eu, por exemplo, estudei de 1986 a 1990 na Faculdade de Direito. Não havia disciplina mediação ou conciliação.
Foi na minha presidência no Conselho Nacional de Justiça que sugerimos ao Conselho Nacional de Educação que tornasse obrigatório a disciplina de mediação e conciliação. E ainda no ano de 2018, o Conselho Nacional de Educação tornou obrigatória a disciplina de mediação e conciliação. Então, nós não tínhamos na nossa cultura, o cliente chega a um escritório de advocacia com um problema jurídico. O que faz o advogado? Leva para a justiça. Porque ele aprendeu assim. E vou mais além. Quando um governante está com algum problema, ele manda para o jurídico. O que o jurídico faz? Leva para o judiciário. Isso, nós fomos educados assim no passado. Estou falando do passado que felizmente mudou. E que eu, né, com muito orgulho eu digo que eu faço parte dessa mudança porque eu instituí as câmaras de conciliação na AGU.